Ai, eu tô preso! Eu tô... Cuidado! Testamento! Isso que você ouviu, testamento. Meu pai te deixou alguma instrução sobre isso? Maria do Carmo, a sua mãe está em estado de choque pela morte dele. Portanto, Minha mãe tá perfeitamente lúcida, Renato. Novela Rainha da Sucata, capítulo 10, sexta-feira, dia 14 de novembro de 2025. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que você se inscreva aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, é muito importante a sua inscrição. E é importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um capítulo aqui no canal, toda vez que eu colocar um episódio da novela aqui no canal, o YouTube vai notificar você aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Deixe seu like, o seu comentário também. Comente aqui de qual cidade e estado vocês assistem a novela. E eu quero saber se vocês assistiram a novela da primeira vez que passou lá em 1990. Vamos lá? Maria do Carmo chega abraçando a mãe e Gerson pergunta quem é esse e onde ela estava. Edu fala que o nome dele é Edu e que ele estava no mato com ela até agora. Gerson parte para cima de Edu e dá um soco na cara dele, depois continua indo para cima dele até o Edu cair do lado de fora da casa. A confusão se instala, com todos gritando. Maria do Carmo voa e agarra Gerson. A cena vai para Caio, da casa dele, tentando ver a confusão, mas Sininha não deixa. Depois nota o paletó dele e pergunta se ele achou e ele diz que sim. Ela nota também uma mancha no paletó e fala que vai limpar. E Caio fica pensando em Adriana. A cena vai para Paula, reclamando do cheque que recebeu pela rescisão do jornal, e fala que está pensando em rasgar isso, mas a Adriana rouba o cheque da mão dela e fala que elas estão na pindaíba e ela pensando em fazer isso. E outra, não pense que eles vão se ofender com isso não. Eles vão gastar e rir da cara dela, e manda Paula ver o exemplo dela, que vai se matar amanhã no clube de golfe, trabalhando para ganhar um trocado. E Paula acaba concordando com ela. Na cena seguinte, Jonas pergunta se Laurinha sabe sobre a condição dele. Betinho fala que não, e que ela fez de tudo para agradá-lo hoje, inclusive serviu esse licor para ele. Jonas acha estranho que ela nem desconfie que ele é diabético e tira o licor dele. Mas Alberto fala que ela não faz ideia. Lá em cima, Laurinha olha o frasco de insulina no frigobar. Alberto chega e fala que esse Jonas é uma figura e se pergunta o que ele pode estar querendo trabalhando ali de graça. Na sala, Edu chega todo arrebentado. Laurinha desce para ver o filho naquele estado. Jonas o acode e fala que não sente cheiro de álcool. Ele o leva para o quarto e Laurinha pede para ele, Jonas, sair. Ele sai, mas Laurinha fica fazendo uns carinhos estranhos em Edu e Jonas observa da porta. Na outra cena, Caio tenta convencer o investidor a dar a verba para o museu, mas o cara fala que só fala de negócios no escritório dele e manda o Caio ir pegar a bola dele. Caio vai e encontra a Adriana, que fala que tá fazendo uns bicos ali porque disseram que a gorjeta é boa. Caio fala que ela não pode pegar a bola dele e jogar assim, como ela fez. E ela pede para ele dar umas dicas para ela porque ela não entende nada. Juliano, um investidor, chama por ele e Caio pede 1 minuto. Na outra cena, Nicinha tá saindo e seu Moreira fala que ela o enche de orgulho. Sabe, vê ela assim vestida, bem vestida, com um bom emprego. E que quem vê ela assim nem imagina que ela é filha do quitandeiro ignorante. E Nicinha concorda. E seu Moreira fica bravo por ela concordar. E fala que maldita hora que a mãe dela a levou e transformou ela numa dondoca.
Aí morreu e deixou ela ali pra ele desse jeito. Nicinha sai e ele continua reclamando dela. Gino chega e fala pra ele pegar leve, e fala que quer levar um papo com ele. Em casa, a Armênia reclama dos filhos que quase mataram o moço da família rica. Gerson reclama e fala pra mãe que não é mais criança e que vai acabar com esse negócio deles ficarem arrumando casa, fazendo faxina, e que vai colocar uma empregada ali. Dona Armênia passa mal e desmaia, ou pelo menos é o que parece. Na outra cena, Maria do Carmo reclama da confusão e fala que gosta do Gerson, mas só em certas coisas, e que o Gerson é o tipo de homem que vai colocá-la para baixo, e que não tá certa sobre esse casamento. Dona Neiva pergunta se Maria do Carmo perguntou aquilo pro Renato, mas Maria do Carmo fala que não e que isso tudo é cisma dela. Depois ela conta para Maria do Carmo que no dia que o pai dela falou algo pro Renato e que depois o Renato desceu e ficou de cochicho com a Salomé. E que só agora, depois da morte deles, isso ficou na mente dela, e fala que entendeu algo mais ou menos, mas acho que entendeu eles falando sobre testamento. Maria do Carmo acha estranho e Neiva fala que tem certeza que o pai dela deixou alguma coisa ou algumas coisas para aquela vagabunda, e fala que ele não sabia que ela ia morrer imediatamente. Maria do Carmo pergunta se ela acha que o Renato sabe de alguma coisa. Neiva fala que tem algo de errado e o Renato tá metido nisso. No Golf Club, Adriana e Caio procuram a bola dele, mas não acham, e Adriana fala que deve ter jogado com tanta força que caiu do outro lado, e o chama para ir com ela pegar no carrinho de golfe. E ele vai, e Juliano fica chamando por ele. Na outra cena, Gino pede para seu Moreiras casar com a mãe dele. Ele fala que até arrasta uma asa para a mãe dele. Gino então fala que fechou então, e que vai conversar com os irmãos e já volta. Na cena seguinte, Jonas fala que vai chegar numa encomenda e é para ela, Lena, receber e colocar no quarto dele sem que ninguém saiba. Depois, reclama que ela não serviu o café da manhã como ele pediu e mostra a lista de coisas que ela deveria ter feito e não fez. Depois, sai falando que ela o atrasou. Lá fora, Jonas abre a porta para Alberto, que diz que se Laurinha perguntar é para falar que eles foram ao clube. Jonas olha para cima e vê que as cortinas da varanda estão se mexendo. Laurinha, lá em cima na varanda, vai até o quarto de Edu e a Laide fala que ele já saiu. Na outra cena, Edu chega na hora que Paula tá saindo do banho. A cena vai para Adriana sem controle do carrinho de golfe. Eles dois sofrem um acidente com o carrinho explodindo. Na cena seguinte, Maria do Carmo cobra Renato sobre o testamento e sobre o que o pai falou para ele antes de morrer. Renato tenta disfarçar, mas Maria do Carmo coloca contra a parede e manda ele falar agora. Caio e Adriana correm com um carrinho de golfe e vemos uma explosão. Na empresa, Maria do Carmo pergunta para Renato sobre o pai ter deixado um testamento. Renato tenta enrolar ela, mas Maria do Carmo diz que eles vão fazer isso agora mesmo. Renato fala que ela não vai gostar de saber e conta que o pai dela, e finge que está chorando. Fala que é difícil dizer isso e conta que ele pediu para ele, Renato, tentar casar com ela, porque achava que ele era o único que conseguiria cuidar dela. Maria do Carmo fica sem reação e diz que ele não tinha esse direito. Na casa de Paula, Edu bate na porta desesperado para saber o que está acontecendo para ela não abrir. Paula abre um pouco de porta e Edu entra. Paula cai no chão e depois chora, perguntando o que ele foi fazer ali. Zombar dela, Edu pede para ela explicar o que está acontecendo. A cena vai para Adriana dirigindo o carro e falando sem parar que não tem culpa e não entende nada de golfe. Nesse momento, ele cai no ombro dela desmaiado. Na cozinha dos Figueroa, a Laide faz piada de Laurinha, que foi no quarto
e estava doida para ficar a sós com Edu. Mas Lena chama a atenção dela e diz que o amor dela por ele é como de mãe e filho. Mas Alaide fala que ela não sabe de nada dos filhos dela. Lena chama a atenção dela e diz que já proibiu de falar disso. Nesse momento, Laurinha entra e pergunta o que houve. Lena disfarça e manda Alaide sair. Ela sai, mas antes pergunta se Laurinha tem notícias de Rafael. Laurinha diz que não e Alaide sai. Laurinha pega um papel da encomenda e fala que ela pediu só 10 quilos de camarão e manda ela aumentar para 20 e aumentar a quantidade de peixe também, porque eles não vão nem perceber. Nesse momento o telefone toca e Lena vai ver. E Laurinha pensa em aumentar a quantidade de frutas do pedido também. Lena fala que é encomenda para o Jonas, mas é segredo. A cena vai para Betinho sendo examinado. Enquanto conta uma história que Jorginho saiu com uma loura, mas não consegue lembrar o nome da moça. O médico avisa a Jonas que ele vai precisar fazer alguns exames e manda Betinho fazer um regime. A cena vai para Adriana e Caio, todo sujo de fuligens. E Adriana se desculpa e fala que faz questão dele subir com ela para se limpar. Lá em cima, Edu fica indignado por ela achar que foi ele. E Paula diz que quer o emprego dela de volta. Nesse momento, Adriana e Caio chegam e Adriana se desculpa, mas diz que não tinha bandeira vermelha. Edu olha para trás e diz: Adriana? Paula pergunta se ele se conhece. Edu diz que sim, mas Adriana fala que ela o conhece. Ele é o Eduardo Figueiredo, que fez aquela sacanagem com a Paulinha. Depois apresenta Caio para eles e Paula pergunta de novo como ela conhece Edu. Adriana fala que não sabe e diz que deve ser de algum show. Edu entra na dela e diz que deve ser isso mesmo. Na biblioteca, a secretária de Maria do Carmo conta para Maria Ana a conversa que ouviu e que Renato falou para ele ficar com a Maria do Carmo quando foi lá no quarto com Onofre. Mariana fica sem acreditar que a mãe não contou para ela, porque sabia que ela gostava do Renato. Na empresa, Maria do Carmo conta para a mãe que ela ouviu casamento e não testamento, mas ela continua encucada com essa história e diz que ele não confiava em Renato, e Maria do Carmo fala que não vai casar com ele só porque o pai queria, e Gerson ela consegue levar na maciota. E Neiva se preocupa que ela não goste dele, mas Maria do Carmo fala que, como a história portuguesa que eles contavam, e Neiva diz que vale mais um asno que me carrega do que um cavalo que me derrube. Elas saem e Renato ouviu tudo atrás da porta e pega um envelope no cofre. Na casa de Armênia, Geraldo tenta convencer os irmãos a apoiarem o casamento com seu Moreiras e o médico chega com notícias. A cena vai para Edu, falando de Adriana, mas confirma que vai no jornal com ela. Paula pede para falar com Laurinha, mas Edu pede para eles conversarem sobre isso antes. Paula concorda e diz que quer ficar cara a cara com ela. Na casa dos Figueiredo, Betinho instrui Jonas a mentir, mas Jonas fala que amanhã eles precisam de fazer exame, senão vai contar para Dona Laura. E Betinho concorda. Na casa de Adriana, ela sai de banho com um roupão curto e insiste para ele ficar mais ali, e pede ajuda para subir na escada, mas acaba caindo no colo dele. Ele segura e não resiste, e beija Adriana no chão. Na vendinha de Moreiras, Nicinha está super preocupada com Caio, mas Moreiras diz que ele deve ter percebido que ela é uma fria de se casar. Nicinha entra e Geraldo chega e pede para ele ter paciência. Na casa de Armênia, ela se recusa a comer e fala que já pode morrer, porque eles não precisam mais dela. Gerson e Vino tentam dar sopa para ela
e se preocupam com ela. Ela faz drama e pede abraço aos filhos e diz que está muito sozinha depois que o pai deles morreu. Na casa de Mariana, ela não se conforma que a mãe não tenha contado nada, mas a amiga pede para eles falarem de outra coisa. A cena vai para Renato lembrando de Onofre se recusando a aceitar que ele se casasse com Maria do Carmo, dizendo que Gerson quer dar o golpe do baú, mas tem bosta de galinha na cabeça. Renato chega em casa e abre o cofre, lembrando que Onofre falou que ele é bom em administrar o dinheiro, mas para casar com a filha dele não, e exige os convidados deles estejam na inauguração da sucata, e reclama que trabalhou a vida toda e no fim tem que contratar alguém como ele para conseguir o que quer, e pergunta se o testamento está como combinado. Renato fala que as doações em vida sim, e reclama que ele não confia nele. Onofre diz que confia, e ele nem parece aquele cara que conheceu na porta da cadeia. E se não fosse ele, ninguém faria uma falcatrua dessas para ele. Renato mostra o testamento e Onofre lê, e diz que Maria do Carmo não vai precisar mais disso. E fala que ela é esperta, e Neiva, Maria do Carmo, pode cuidar dela. E diz que não poderia deixar Salomé e as crianças desamparadas. E quando ele morrer, quer que ele reúna todos e leia este documento. E ri, falando que depois que ele morrer, pouco importa o que vão pensar. A cena volta para a realidade e Renato fala que as coisas não vão ser como ele pensou. E ao fundo Maria do Carmo pergunta se ele está falando sozinho. Renato diz que as coisas não vão ser como ele pensava, e nesse momento Maria do Carmo chega e pergunta se ele está falando sozinho. Renato se surpreende e pergunta como ela entrou. Maria do Carmo fala que a porta estava aberta e sonda para saber o que ele estava falando. Depois pede o apartamento dele emprestado para namorar. Renato tenta recusar, mas ele insiste. Na casa dos Figueiredo, Laurinha olha sonhadora pela janela e pensa em Edu. Jonas vê e sai. No quarto de Jonas, Lena e Alaide sondam para saber o que tem na caixa. Ele chega e elas dizem que estavam arrumando o quarto. Ele vê uma flor e pede para tirar. Depois olha ao banheiro e reclama da toalha escrito ela. Alaide pergunta o que tem na caixa e pergunta se ele está ali espionando, mas Jonas pede para elas saírem. Na rua, Geraldo passa e Moreiras chama ele para entregar uma cesta de frutas para a mãe dele. Geraldo reclama das frutas e Moreira dá pêssego para ele levar. Nicinha chega e Moreiras disfarça e ela continua preocupada com Caio. Na casa de Adriana, ela fica impressionada com a sabedoria dele e pergunta onde ele aprendeu isso tudo. Ele não entende a pergunta e fala dos cursos que fez, mas Adriana diz que não está falando disso e pede mais um beijo, e Caio a beija. Na rua, Edu e Paula falam que já estão há 3 horas ali esperando, e Paula pede para eles irem embora e pede para ele levá-la para o orfanato, que vai dormir lá. Edu se anima e pede para ela ficar com ele, mas Paula fala que eu acho uma gracinha, mas as coisas não são tão fáceis, e pede para ele deixá-la no orfanato. Na casa dos Figueiredo, Jonas encontra o cartão de Maria do Carmo e Laurinha diz para ele jogar fora e chamar Betinho. Jonas entra com o cartão e acha interessante. Na casa de Armênia, ela reclama das frutas caras que o Geraldo comprou, mas ele conta que seu Moreiras deu de graça para ela, porque quer vê-la bem, e saindo de casa para resolver as coisas dela. Gerson e Gino acham melhor ele devolver, mas Armênia diz que não, e se anima com as frutas. Na casa de Renato, Maria do Carmo se arruma toda e coloca uma música, e logo abre a porta para Gerson, que chega com flores, e os dois se beijam com desejo. Na boate, uma mulher conversa com Renato e diz que ele sumiu
e pergunta se ele casou com a moça. Ele fala que ainda não, e ela diz que mulher rica não dá mole. Ele diz que ela tá bem, parece uma atriz de filme. Ela pergunta que filme, e Renato fala que não lembra o nome. Mas um velho morre e deixa toda a fortuna para a amante e os 2 filhos. Mas ele procurou um advogado para fazer o testamento, mas o tal advogado resolveu não contar para ninguém e guardou o testamento no cofre da casa dele. A mulher pergunta por quê, e Renato fala que ele queria ajudar a filha legítima e ele planeja casar com ela e dar o golpe. A mulher pergunta se ele conseguiu, mas Renato fala que ainda não conseguiu ver o filme todo e beija a moça. Eles saem e passam por Rafael entrando. Ele senta e assiste Vilmar dançando. Na casa dos Figueroa, a Laíde chega da faculdade e Helena está cozinhando. A Laíde pergunta sobre Jonas e diz que tem certeza que ele faz parte de alguma quadrilha de sequestro. Helena fica nervosa e a Laíde fala que a polícia ainda bate nos empregados até confessarem que eram cúmplices, e a cena mostra Jonas anotando algo. Na porta do orfanato, Edu comenta que é longe e pede para ela ficar mais um pouco ali com ele. Paula diz que está tarde e o beija. Eles conversam e Edu fala que não acredita nessa história de que uma pessoa misteriosa cuida dela até hoje. E Paula o convida para entrar e falar com a freira. Na casa de Renato, Maria do Carmo e Gerson dançam. Maria do Carmo fantasia com Edu e acaba falando o nome dele. Gerson fica bravo e briga com ela e joga na cara dela que ela estava no mato com ele.